A história de Josué é uma história muito linda, uma história que mexe muito comigo, uma história, se a gente for ver, refletir sobre ela, que nos faz pensar sobre diversos aspectos. E para quem entender um pouquinho essa história, até aqui, esse texto, a gente vai voltar um pouquinho atrás. Na última mensagem que eu preguei, a gente falou sobre o Êxodo 33, falando sobre Moisés, e ali onde estava a tenda da presença, e naquele dia eu falei que Josué estava junto com Moisés, buscando a presença de Deus. Foi isso? Os irmãos lembram. E vou voltar nesse ponto. Josué era um homem que, quando Moisés estava buscando a presença de Deus na tenda, que simbolizava a presença de Deus, Josué estava do lado de Moisés, junto ali. E o que me chama a atenção nesse ponto, quando Moisés sai para resolver alguns assuntos administrativos, Josué fica na tenda, buscando a presença de Deus. Quando Moisés sobe no Monte Sinai para buscar os 10 mandamentos, onde está Josué? Junto com Moisés, um pouquinho talvez mais abaixo, esperando, mas ele estava lá, junto com Moisés. Isso mostra a história de um grande homem, começa na presença de Deus. Uma história de um grande homem começa buscando a presença de Deus. Aí eu falei, vou repetir, nós temos que buscar a presença de Deus. A presença de Deus é a coisa mais importante que precisamos de buscar. Depois, ao longo da história, Moisés vai, fica, morre. Josué assume a liderança. Deus fala primeiro a Josué, no capítulo 1, fortalece Josué. Josué, seja forte, seja corajoso. A missão de Moisés foi uma, a sua missão é outra. Agora é com você. Quem vai levar esse povo é você. Você vai atravessar o povo, o Jordão. Você vai levar esse povo à terra que eu prometi. E Josué, um homem de fé, o que ele faz? Volta um pouquinho antes, só para destacar um ponto que eu pulei aqui. Antes disso, Josué era um homem de fé. Quando 12 homens, Josué mais 11, foram ver a terra prometida, ele volta. Os 10 voltaram falando: está bem gigante, a cidade é forte, armada, só tem soldados poderosos lá. Como que nós vamos entrar nessa terra? Josué e Caleb, homens de fé. Todos os 10 falam para Moisés: Moisés, não vale a pena a gente arriscar, não. Não vale a pena. Aí Josué levanta e fala: vale a pena sim. Deus está conosco. Eu acredito no que Deus falou. A promessa de Deus não falha. Então Josué era um homem que vivia na presença de Deus e era um homem de fé, temente a Deus. Ele sabia que a palavra de Deus, a promessa de Deus, se Deus falou, prometeu, ele ia cumprir. E agora, falando sobre o Jordão, Josué recebe uma missão de Deus para atravessar o povo, para conquistar a terra prometida. E essa passagem, só nessa passagem a gente poderia fazer uma pregação. E o que Josué faz? Deus dá a ordem para ele, atravessa o povo, coloca a arca da aliança à frente, representa a presença de Deus, coloca o sacerdote para levar. E quando vocês colocarem os pés no rio, o rio vai se abrir. E foi isso que aconteceu. Josué não entendeu. Ele não entendeu, mas ele obedeceu a ordem do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos, mas temos que obedecer. Josué vai, os sacerdotes vão na frente, vão andando, e quando eles botam logo o pé no rio, no Jordão, o Jordão se abre. E a arca vai na frente, guiando o povo, simbolizando a direção, Deus dando a direção, Deus conduzindo o povo, e o rio se abre. Da mesma forma que foi com Moisés no Mar Vermelho. E ali a arca para no meio do rio,
e o povo passa. E Josué atravessa o povo. E, meus irmãos, era impossível o povo atravessar aquele rio. Era impossível. Mas Deus faz coisas impossíveis. Deus faz coisas que o homem não consegue fazer. Mas Deus realiza. Deus faz. Só basta a gente buscar a presença de Deus, ser homens e mulheres de fé e obedecer. Isso ensina alguma coisa. Quando Deus falar, o primeiro passo é nosso. O primeiro passo é nosso. Deus não abriu logo o rio. O sacerdote precisou andar. Dar um passo, primeiro passo. Josué precisou obedecer, preparar o povo para atravessar, como ato de fé, de coragem. Então a fé não é quando a gente vê alguma coisa. Não é quando a gente vou ver para quê? Não. É um ato de você faz sem ver. Ou seja, a fé, a gente precisa acreditar e ir e fazer. Durante a história, mas avançando um pouco mais à frente, Josué é um grande líder espiritual, grande líder militar. Josué atravessa o Jordão, conduz o povo à vitória, conquista a terra prometida, derrota, conquista Jericó, conquista 5 reis, ele luta contra 5 reis, 5 povos ganham, e um milagre acontece quando Josué ora e pede o sol. Olha que maravilha, olha que grande maravilha Deus fez com Josué. E imagine Josué, será que Deus vai fazer a mesma coisa que fez com Moisés, comigo? A gente imagina isso, poxa, será que Deus não faz a mesma coisa que fez com Moisés, que fez com Josué, com Davi? Deus faz também nos nossos dias. E tem feito. Josué é grande líder espiritual e militar. Agora, no verso que nós lemos, Josué 24:1, Josué reúne o povo de Israel, já na sua velhice, chegando já ao seu fim, ali, sua missão cumprida. Ele reúne o povo, 24:1. Depois Josué reuniu o povo em Siquém, todas as tribos de Israel, chamou os conselheiros, os líderes, juízes e oficiais de Israel. E ele se apresentou diante de Deus. Meus irmãos, como o último ato que Josué faz, ele reúne o povo, toda a liderança, os juízes, os conselheiros, todo o povo em Siquém. Siquém, a cidade onde Deus prometeu a Abraão, falou para Abraão pela primeira vez, lá no Gênesis 12. Quando Deus prometeu a terra, muito interessante isso. Deus prometeu a terra a Abraão em Siquém. Josué reúne o povo em Siquém para uma terra já conquistada. Tudo aquilo que Deus prometeu tinha cumprido ali, naquele momento, até aquele momento. E é um momento lindo, é uma reunião do povo, é um ato de adoração a Deus. Não é diante dos homens, não é diante das pessoas. Olha o que o texto diz: diante de Deus. Eles se apresentam diante de Deus. É o que nós estamos fazendo hoje aqui. Esse culto, tudo que nós fizemos, tudo que nós ensaiamos, é para se apresentar hoje diante de Deus. Para fazer um momento de adoração a Deus. Todo o nosso preparo que nós tivemos nessa grande semana, não só os homens que ensaiaram o louvor, mas todos nós, nossa vida. Segunda, hoje domingo, segunda-feira, amanhã, já é o meu preparo. Segunda, terça, quarta, quando eu voltar domingo aqui novamente, eu vou estar aqui, me apresentando diante de Deus. Ou seja, a minha vida é uma continuidade que eu tenho que me apresentar diante de Deus. Ou seja, amanhã, a partir da manhã, saindo do novo culto aqui, vou me preparar para se apresentar de novo numa reunião diante de Deus, que eu sou muito bem. E esse momento aqui, meus irmãos, eu quero chamar os irmãos a um ponto para começar a meditar e tratar isso como uma reunião, se apresentando um culto diante de Deus.
diante de Deus. Diante de Deus, a gente tem que ter reverência. Diante de Deus, a gente tem que estar com nossos pensamentos em Deus, adorar Ele, glorificar Ele. No culto de adoração a Deus, nós temos que buscar a presença dEle, buscar ouvir a voz dEle. Hoje tem muitas vozes. A gente vai preocupado com segunda-feira, terça-feira. Vamos pensar hoje, ouvir a voz de Deus. Continuando, verso 2. Então Josué disse ao povo: o Senhor Deus de Israel diz isso: há muito tempo os antepassados de vocês viviam do outro lado do Eufrates e adoravam outros deuses. Verso 3. Porém, eu tirei Abraão da terra que estava do outro lado do rio. Aqui, Josué já começa a lembrar o povo de tudo aquilo que o povo começou a viver. Olha, vocês estavam lá no outro lado do rio, agora vocês já estão na terra prometida. Vocês já estão no lugar que eu prometi. E agora, o que vocês vão fazer? E aí nós chegamos no verso 14. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus, o Senhor. Primeiro ponto da mensagem: temer a Deus. O que é temer a Deus? O que é temer a Deus? Será que é ter medo? Não. Ter reverência. Conhecer a Deus. Quem Deus é? Deus é santo. Tem que se apresentar diante dele e respeitar e temer a sua santidade. Reverenciar a sua santidade. Buscar a sua santidade. Deus, Ele deseja que conhecemos a Ele cada vez mais. E conhecer a Deus é buscar estar próximo dEle, da presença dEle, conhecer a sua vontade, estar na sua presença. E o povo fez isso aqui. Continuando o texto. Sejam servos fiéis e íntegros. Esse fala sobre integridade. Eu quero falar uma história de um filme. Eu falei isso na EBD também. Integridade. O que é integridade? Aconteceu uma história de um filme. Tem um filme que o chefe chama o funcionário. Ele vai na sala do chefe, e o chefe fala assim: olha, nós estamos procurando uma pessoa para colocar como gerente da empresa, nós vamos aumentar seu salário, você vai ganhar mais benefícios da sua família, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, vai ter direito a um carro, para você andar para onde você quiser, você vai ficar no final de semana, tem plano de saúde, tem isso, tem aquilo. E ele era só um operário. Ele falou: que coisa boa, que coisa boa. Coisa boa. Aí ele falou assim: o chefe, porém, você tem que fazer só uma coisa. Quando chegar, você vai chegar uma entrega com 17 caixas. Mas lá, você vai receber essas caixas e vai separar uma e vai botar só 16. Aí o cara veio com seu lanche de triste, abaixou a cabeça. Aí o chefe falou assim para ele: olha, você vai, pensa e retorna amanhã com a decisão. Ele foi para casa, voltou. Aí o chefe perguntou: e aí, o que você decidiu? Ele falou: chefe, olha só, eu agradeço muito por ter esse trabalho, já trabalhei aqui há alguns anos, sou feliz aqui, então sou grato pelo trabalho, porém, isso eu não posso fazer. Não posso fazer. Por quê? Primeiro, vai desagradar a Deus. Não vou honrar a Deus. Segundo, não vai agradar a minha família. E ele já tem o coração triste, esperando o quê? Você vai perder o emprego.
Na esperando para perder o emprego. Como que ele vai dizer um não para o chefe? Aí o chefe, tinha 2 pessoas na sala, o chefe mais uma pessoa, aí um olha para o outro e faz um sinal, é esse. Falou, muito bem, meu amigo. Levanta aqui, aperta a mão, é esse. É isso que nós estamos procurando. Uma pessoa íntegra, fiel, para ocupar o cargo que a gente estava esperando. Ou seja, meus irmãos, o mundo nos testa todos os dias. Nos testa simples ações. Nós temos que mostrar ser íntegros. Significa ser inteiro. De coração íntegro, inteiro. Josué chama o povo para ser íntegro e fiel. Fidelidade. Fidelidade é permanência. Ela não altera, não oscila. Hoje está e amanhã não está. Hoje eu estou, mas não estou. Fiel, firmeza, convicto. Josué chama o povo para ser fiel e sincero. Verso 15. Mas, se vocês não querem ser servos do Senhor, então decidam hoje. Meus irmãos, temos que servir a Deus com integridade, de coração total. Total. E aqui Josué dá o povo. Se vocês não querem, se vocês acham difícil ser íntegro e fiel, se vocês não desejam, decidam hoje. O que vocês querem? O que vocês querem? Ou seja, para a gente, você quer ser cristão? Você é cristão? Decida hoje o que você é. Ou você é ou não é. Você é cristão? Então assuma hoje. Seja íntegro, fiel ao seu Deus. É como se Josué estivesse falando isso para o povo. Muita gente diz cristão, mas não segue o princípio. Não segue a palavra. Não é só falar. Falar, todo mundo fala. Agora, servir com integridade significa renúncias. Tem que renunciar, tem que sofrer. Porque receber uma coisa, você não vai. Porque vai te agradar a Deus. Eu prefiro sofrer do que desagradar a Deus. Eu tenho sofrido um pouquinho. Tenho sofrido. Eu prefiro ser fiel. Buscar a fidelidade de Deus. Ser fiel a Deus. Não sou falho, pecador. Mas a gente luta todos os dias. Porque o mundo está aí para nos tentar, para nos corromper. O mundo está sendo corrompido. Já é corrompido. Nós, para ser cristãos de verdade, temos que renunciar. E Josué leva o povo o seguinte: o que vocês querem? A igreja, o que vocês querem? Querem ser cristão? Vocês são servos do Senhor? Vocês são servos de Deus? Vocês são filhos de Deus? Decidam hoje o que vocês são. A quem vocês vão servir? Aos deuses do antepassado, os amorreus, que ficaram lá do outro lado do Jordão, ou Deus Todo-Poderoso de Israel? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não tem como não servir aos senhores. Se a gente serve um, se agrada o outro. Escolham hoje a quem vão servir. Escolham hoje. Não é amanhã. O hoje aqui é urgência, decisão hoje. Não é amanhã. Vamos parar de brincar. Decisão hoje. Quem vamos servir? Ano que vem vai virar 2026. Quem vocês vão servir no ano que vem? Se coloquem na brecha de Deus, para ser usado por Deus. Se coloquem para ser chamado por Deus. Se coloquem na presença de Deus, com fé, com obediência. Busque ouvir a voz de Deus. Que Deus quer pessoas sinceras,
íntegras, que buscam Ele. E esse que Ele deseja usar. Esse. Quem vamos servir? Servir significa trabalho. Servir significa ouvir a voz de Deus e obedecer. Obedecer a sua palavra. Se servir, obediência, está servindo. Obediência. É isso que Deus busca. Ele continua no texto. Decidam hoje quem vocês vão servir. Resolvam. Ele continua. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué fala: ó, se você não quer servir ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. Nós estamos aqui em um culto de adoração a Deus. Quero que você pense, baixe a sua cabeça, pense, ore. A sua casa é de quem? Quem é a sua família de quem? Quem vocês estão servindo? Quem vocês estão buscando? Quem vocês estão abrindo as portas da sua casa? Nós temos que dizer: separar minha casa, separação, consagração. Senhor, consagra minha casa ao Senhor. Eu te entrego minha casa ao Senhor. Sou rei na minha casa. Sou governo na minha casa. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus, mas também de governo de Deus. Era o governo de Deus que era presente. E não era só a presença e o governo, era o poder de Deus. Você quer poder na sua casa? Entregue sua vida totalmente a Ele. Vamos falar: eu sou cristão. Bater no peito: eu sou cristão. Vamos falar: eu tomo decisão hoje de ser cristão de verdade. Com uma posição, mas só tem aquele se. O se. O pastor fala, né? Algo tem que ser deixado para trás. Algo tem que ser deixado. Quem Josué quer deixar aqui? Ó, os deuses que vocês trouxeram lá no Egito, lá nos seus antepassados, deixe de lado. Adoração somente a Deus. É um governo só de Deus. É um poder só de Deus. É só Ele. E hoje a gente adora muitas outras coisas. Não é só uma imagem, ou aquilo, ou aquilo. A gente adora o dinheiro, busca o dinheiro como Deus. A gente busca a fama como Deus, ser reconhecido, com poder. Busca querer, né, ser representante. Busca muitas coisas, mas deixamos Deus de lado. Primeiro, buscar Deus. Primeiro lugar é Ele. É Deus. Hoje, quem governa a sua vida? Quem governa o seu tempo? Quem governa os seus pensamentos? A arte simboliza o governo. Quem governa a sua casa, a sua vida? A direção que você sai de casa? Quem se entrega a Deus? Foge do mal? Desvia do mal? E é isso que fala aqui Josué. Josué baixa no peito e fala: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos a Deus. Aqui Josué assume a responsabilidade da casa. Como homem sacerdote da casa, ele fala: eu e minha casa serviremos a Deus. Seu marido não é cristão, aí você baixa no peito representando ali essa sacerdote da casa. Eu e minha casa vou buscar que eu e minha casa serviremos a Deus. Meu filho vai nascer ainda? Enfim, né, Mateus? Mateus, baixa no peito. Ó, minha casa vai servir a Deus. Já profetizo. Se tiver que seu filho, profetiza. Meu filho vai ser, ou filho, nem sei. Menina, vai ser uma menina de Deus. E assim nós temos que orar. Já viu, Deus, minha casa é do Senhor. Minha família é do Senhor. Desejo que meu marido,
minha esposa, enfim, meu filho. Tem na minha casa se receber o Senhor. Porém, alguém que bateu no peito. Alguém que falar, eu e minha casa. Esse eu é você. Esse eu sou eu. Buscar, consagrar a sua vida a Deus, sua casa a Deus. Aí sim, a arca da aliança vai entrar, vai direcionar, vai dirigir. Ali está o poder de Deus, está a presença de Deus, está o governo de Deus. Aí o governo venceu mais, venceu querer. Aí a gente não gosta. Aquela peça que fizeram um tempo atrás, quem está governando? Uma hora é Deus, uma hora é a pessoa. Quem está governando a sua casa? Tem que ser Deus. Então, se ele digitou para um lado, irmão, é sua, Deus, é sua direção. Você guia a arca é a direção de Deus, tem que seguir. Então, baixa no peito e fala: eu e minha casa serviremos a Deus. Consagra minha casa ao Senhor. Consagra minha família ao Senhor. Hoje, Josué era um título de Cristo. E aponta para quem? Para Jesus, que é o nosso sacerdote, supremo sacerdote, Cristo. Ele que veio morrendo a cruz por nós. Josué, duas simbologias aqui. Josué levou o povo para a terra prometida, que significava descanso. Descanso. O povo andou 40 anos no deserto, quer chegar na terra, cansado. Agora eu quero ter uma terra boa e rica. E o povo chega à terra prometida. Terra boa, terra rica, onde eles prosperavam. Simboliza descanso. Jesus veio. Josué era temporal, né? E Jesus é eterno. Descanso nosso é onde? No céu. Aqui é o nosso deserto. Nós estamos no deserto. Para onde nós vamos? Vamos buscar a direção dele. Para onde que a arca está nos direcionando? Vamos buscar a direção dele. E hoje nós temos, deixa eu botar aqui, ó, a Escritura Sagrada. Ela é a nossa direção. Ela simboliza, né? Nos trazendo a arca, aqui a nossa direção aqui. E ela aponta para quem? Para Cristo, Cristo nosso Salvador. O segundo ponto de Josué aponta para Cristo. Josué, o nome dele significa Senhor salva. Isso aí. Jesus, nosso Salvador, eterno Salvador. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele veio aqui para morrer pelos nossos pecados. Ele veio aqui para trazer salvação. Josué trouxe salvação para o povo. Jesus trouxe salvação para nós. E essa salvação, como que eu ganho essa salvação? Como que eu recebo? É só crer nele. Só crer. Fala, eu creio no Senhor Jesus. Eu creio. Senhor Jesus, a partir de hoje, o Senhor vai governar a minha casa. O poder da minha casa é do Senhor. A direção, quem vai dar é o Senhor. E é isso que nós temos que falar hoje. É isso que nós temos que fazer. Meus irmãos, para fechar, Josué chamou o povo com uma decisão. Que o povo respondeu, verso 16. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Os irmãos, o que os irmãos respondem para Deus? Vocês vão servir ao Senhor Deus? Somente a Ele? Adorar somente a Ele? Glorificar somente a Ele? Vamos deixar tudo aquilo que é dos falsos deuses e servir somente ao Senhor? Ou vocês vão servir outros deuses? Ou vocês vão servir os deuses que estão aí no mundo? A cultura que está aí, um monte de coisas. Nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel. Ele que veio e morreu por nós na cruz. Ele veio. Jesus se entregou, dizendo: eu estou me entregando por vocês. E o que vocês decidem? O que vocês escolhem?
Então decidam hoje a servir a Jesus. Decidam hoje a temer a Jesus. Decidam hoje buscar a presença de Deus. Decidam hoje obedecer a palavra de Deus. É isso que a palavra nos orienta. E eu quero convidar. Eu estou aqui na frente já. Eu vou fazer um propósito. Vamos fazer um propósito com Deus. Vamos renovar nossa aliança com Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim diz o Albermar. Eu vou fazer de tudo para que eu e minha casa permaneça firme diante de Deus. Todo irmão que pode levantar e falar: eu e minha casa serviremos a Deus. 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 Amém. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Amém. Faz o irmão. E a partir de hoje, a partir de hoje, ontem já passou, o hoje está passando. Então, um minuto para frente, já está valendo. E Deus, nós estamos diante de Deus. E viu, ouviu e presenciou tudo. E vamos fazer de coração, vamos fazer de coração. Vamos entregar de coração inteiro, inteiro, não é com receio. Não é um pouquinho, não é pouquinho. É total, entrega. É sem falha. Lembra do animal no sacrifício? Era sem falha. Porque era tem que ser perfeito. Inteiro. Integridade. Com fidelidade. E, fazendo isso, vai estar o governo de Deus na sua casa, vai estar a presença de Deus na sua casa, vai estar a direção de Deus na sua casa. E assim, que Deus nos abençoe, que Deus nos dirige, os desafios que temos durante a semana, durante esse momento, nessa vida. Deus a todos abençoe. Vamos orar para a gente fazer a mensagem. Deus passe para o caminho. Pai, nós estamos diante do Senhor nesse momento. Orando ao Senhor, falando com o Senhor, buscando a sua presença, Pai. Reconhecendo que o Senhor é santo. Por isso, Pai, decidimos hoje servir ao Senhor. Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Com integridade, com fidelidade. Buscar a sua direção, o seu governo, sua presença, o seu caminho. O Senhor nos guia, Pai. Nos oriente, dá força nas lutas, nas dificuldades que temos, nos anseios. Nos ajude, Pai. Nos ajude. Te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.